Fala galera, chegando com as informações importantes do Cruzeiro nesta segunda-feira, depois da vitória importante, por que não? Claro que foi, 3 pontos diante do Betim, um certo alívio para começar a melhorar o clima. O torcedor do Cruzeiro, claro, tem que comparecer na quinta-feira diante do Coritiba, aí a história é outra, Série A do Campeonato Brasileiro. Vamos atualizar plantão médico na Toca da Raposa 2, as lesões de Chico da Costa e Jonathan Jesus. Jonathan tinha uma suspeita de lesão gravíssima, hein? Não foi uma lesão tão séria assim, vamos trazer esse quadro. Situações de Vidalba e Sinisterra, o que vem pela frente, tudo isso você confere a partir de agora na Samuca TV. Vamos lá, pessoal, antes aquele pedido sempre importante para você deixar o like, é só clicar aí no joinha, você vai curtir o vídeo. Você que ainda não é inscrito aqui na Samuca TV, faça a inscrição, na sequência ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. Vamos juntos com as quentes do dia nesta segundona, depois de Cruzeiro 1, Betim 0, gol de Matheus Pereira. Cruzeiro já começou a preparação porque quinta-feira de volta ao Campeonato Brasileiro, até a pausa ali para o Carnaval. Teremos Coritiba na quinta-feira, América no domingo, aí no Mineirão, os 2 jogos, depois sai para enfrentar o Mirassol em Mirassol no outro meio de semana e no sábado de Carnaval estaremos em Patos de Minas para o duelo diante da URT, quando esperamos que o Cruzeiro saia de lá classificado para a semifinal do Campeonato Mineiro. Mas agora o foco é o Brasileirão, o Cruzeiro precisa buscar a reabilitação depois da derrota na estreia, goleada sofrida para o Botafogo, e quinta-feira é o Coritiba pela frente, time comandado pelo Seabra. O Coritiba, que acabou perdendo na estreia em casa, também vem aí com uma certa pressão em termos de resultado na Série A do Brasileirão. A arbitragem para esse jogo, Bruno Arleu de Araújo, árbitro do Rio de Janeiro, é ele quem comanda o duelo na quinta-feira. A venda de ingressos segue, claro que pelo momento vivido pelo Cruzeiro, a previsão de público aí, vamos ver se o torcedor dá uma animada para que o Cruzeiro possa ter pelo menos aí na casa de 30 mil torcedores neste duelo de quinta-feira diante da equipe do Coritiba para buscar esses 3 pontos. Não pode começar tropeçando muito no Brasileirão, já que o objetivo está claro para todo mundo, né? Cruzeiro brigar em todas as competições importantes, Série A do Brasileirão, Copa do Brasil e, claro, a Copa Libertadores. Temos informações importantes da reapresentação hoje. O Caio Jorge ainda fez trabalho interno, mas vai para o jogo na quinta-feira. É a informação que a gente tem, que ele não preocupa, fez tratamento aí nos últimos dias. Claro que apresentou uma questão de desgaste maior, até por causa de 2 jogos aí correndo bastante o KJ, né, em campo sintético, contra o Atlético Mineiro e também contra a equipe do Botafogo, então foi preservado do jogo diante da equipe do Betim. Hoje, como os titulares fizeram um trabalho regenerativo, o Caio Jorge fez esse treino interno e a expectativa é de que seja liberado aí para a atividade já desta terça-feira, mas é a informação que a gente tem que não será problema para o compromisso diante da equipe do Coritiba. Quem o Cruzeiro vive a expectativa aí de ter de volta é o zagueiro Vidalba e também o atacante Sinisterra. Hoje eles fizeram um treino parcial ainda com o grupo, vão pegando confiança, existe uma expectativa de que possam ser relacionados para quinta-feira, então vamos ver como será nesta terça e também na quarta, as 2 últimas atividades na Toca da Raposa 2, se forem relacionados, são peças aí importantes para este momento do Cruzeiro, o técnico Tite podendo contar com mais peças neste elenco. O Vidalba, que só precisa dar uma resposta positiva em termos de confiança também, e aí ele passa a ficar à disposição. Só que agora tem um problema. Com a ausência do Jonathan Jesus, o técnico Tite vai precisar mudar a defesa. Isso será inevitável. E aí, o Vidalba retornando, já teria condição para começar? Talvez não. O João Marcelo não vive um bom momento, apesar da confiança que vem depositando, principalmente nas entrevistas, o técnico Tite, mas fica ali a interrogação. E aí o Cruzeiro tem 2 jovens, o Bruno Alves, que estava no banco
diante da equipe do Betim, e o Janderson, aí claro que eles vão correr por fora. Penso que se o Vidalba não conseguir retornar sendo titular, o João Marcelo é quem deve ser o escolhido aí pelo técnico Tite para formar a dupla de zaga com o Fabrício Bruno. Muita gente até perguntando se o Cruzeiro vai ao mercado. Não existe ainda uma definição 100%. A gente vai atualizar aqui o quadro do Jonathan Jesus, mas a janela ela está aberta até o início de fevereiro. Não sei o que vai acontecer aí para frente. Aí já dando uma opinião, né? Acho que o Cruzeiro tem a necessidade de buscar pelo menos um zagueiro. Não iria buscar o Vitão? O João Marcelo até iria naquela troca, né? O Vitão vindo com uma compensação, mas a ida do João. E aí é claro que precisaria de um outro zagueiro. Mas o Vitão viria de qualquer forma. Então, se foi ao mercado lá no início, por mais que o técnico Tite tenha gostado muito do Jonathan Jesus, ainda vejo a necessidade do Cruzeiro ir ao mercado para buscar esse zagueiro. Não sei se vai acontecer. Tendo qualquer informação nova, a gente vai trazer aqui na Samuca TV. Por falar em informação, o Kaique acabou ficando, deu tudo certo ou deu tudo errado na transferência e ele continua como jogador do Cruzeiro e agora nos próximos dias o Kaique com o seu staff, eles devem se reunir com a diretoria para uma prorrogação do contrato. Kaique, em relação aos salários praticados na Toca da Raposa 2, ainda está muito longe de estar aí numa média que recebe hoje o elenco do Cruzeiro. Então, por isso, o Cruzeiro também vê como importante um movimento de renovação e é o que deve acontecer muito em breve. O jogador hoje tem contrato até o final de 2027. Até sobre a permanência do Kaique, uma pessoa também foi fundamental aí para que o Kaique não pensasse somente nesta possibilidade de jogar na Europa. Matheus Pereira conversou bastante com o jogador para que o Kaique pudesse ficar. É um ano importante para o Cruzeiro e todo mundo gosta muito do nosso lateral. Vamos lá para o plantão médico, porque o Cruzeiro confirmou 2 lesões aí do jogo com o Betim. O Chico da Costa teve confirmado um estiramento muscular, não tem necessidade de cirurgia, é tratamento conservador, mas pelo movimento que ele fez ali de fisgada e por ele sair com aquela dificuldade, não será um retorno tão simples. Por exemplo, um estiramento muscular mais simples, 2 semaninhas aí o atleta já está de volta. Pelo que eu conversei com algumas pessoas, ele não volta antes de 4 semanas, deve demorar um pouco mais, porque foi um estiramento de um grau um pouco mais forte. Vamos ver como será a recuperação do atleta no dia a dia. Agora, a melhor notícia foi a situação do Jonathan Jesus. O Cruzeiro confirmou um estiramento no ligamento do joelho e, pelos exames clínicos realizados ainda em Betim, na hora, a suspeita era de rompimento de ligamento cruzado anterior. Existia um temor muito grande que o exame fosse confirmar isso, e o exame não confirmou, e o Jonathan Jesus, ele deve ficar aí num período de 6 a 8 semanas, dependendo da recuperação, pode antecipar um pouco, mas dos males o menor, porque se fosse rompimento de ligamento cruzado anterior, era caso aí de 7 a 8 meses afastado. Boa recuperação aí para os 2 atletas que agora estão entregues ao Departamento de Saúde e Performance. Tá falado, pessoal? Um abraço, até a próxima. Vamos que vamos!